Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Um friozinho muito bom. Tô gravando a aula para vocês aqui em virtude, né? Vocês sabem, forte chuva, internet, uma caquinha. Então, assim, falei, comentei no grupo que eu vou falar dos conteúdos, né? Um pouquinho dos conteúdos do que eu vou pedir na avaliação de vocês, né? Assim, as aulas, né? Eu separei aqui. Então, minerais não energéticos no Brasil, a gente já viu tanto, né? Que essa eu não vou nem citar, porque a maioria das coisas elas são, infelizmente, decoradas, né? Então, o que eu vou pedir para vocês dos minerais não energéticos, né? Eu vou pedir o fundamento do que é a mineração, tá? Qual que é a mais importante, né? Dê uma olhadinha também, por gentileza, nas questões, nas questões e nas resoluções, tá? Eu vou tirar questão desse aspecto. Vou falar da aula 37, né? 36, 37, 38, 39. Eu vou falar da atmosfera terrestre, né? Que acho que é a partir daí que a coisa pega, né? Até porque nós, não tivemos tempo de detalhar. Digo detalhar, não que não foi dado, né? Mas não tivemos aí um tempo hábil para detalhar. Então, quando eu falo de atmosfera terrestre, primeira coisa é saber o que significa atmosfera terrestre. Tá? Não tem meio termo. Nossa, está muito frio mesmo. Então, assim, a atmosfera terrestre ela corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra. Ponto. A atmosfera terrestre é uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra. E ela também vai auxiliar a manutenção da vida. Ela é composta por gases que não se dissipam, ou seja, que não muda numa instância. Ela é composta por gases que não se dissipam e ela mantém esses gases, né, na gravidade, como eu mencionei na aula anterior. Então, com base no critério da dinâmica da temperatura, a atmosfera terrestre ela divide-se em camadas. Tá legal? Qual que é a principal característica da atmosfera, professor? Então, assim, pelo fato dela ser composta por gases como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, a atmosfera, ela desempenha importantes funções, como proteger a Terra dos raios ultravioletas, tá? Esses raios ultravioletas, eles são nocivos para os seres vivos, né? Tem também a coisa de manter a temperatura média da Terra. Quando eu digo manter a temperatura média da Terra, é que ela evita grandes amplitudes térmicas, né, entre o dia e a noite, tá legal? É, que é extremamente importante, né? Então, graças à atmosfera, é possível que haja vida no planeta e é importante ressaltar também que essa camada de gás, ela não possui nenhum limite físico que a identifique, pois à medida que eleva-se a altitude, os gases, né, eles tornam-se aí cada vez mais rarefeitos. Isso nós já vimos aí várias vezes, tá legal? Quais são esses gases, professor? Então, os gases, os principais gases que compõem a atmosfera, né, que compõem a atmosfera terrestre, a gente pode citar o nitrogênio, que eu falei para vocês, que representa aí cerca de 78%. Para que serve o nitrogênio, professor? Ele tem a função de absorver poucas quantidades de calor, né, que são emanadas pelo Sol, e apesar de ser o gás com maior volume aqui na atmosfera, ele não representa um papel tão significativo. Ao contrário do gás que eu vou falar agora, que é o oxigênio. Ele representa apenas 21% do volume da atmosfera. O oxigênio é o gás que possibilita a vida no planeta, né? Quando eu digo possibilita a vida no planeta, é que ninguém é capaz de viver sem oxigênio. E que forma também o que nós chamamos de gás ozônio na atmosfera. O outro gás, né, o terceiro gás que eu vou citar para vocês, é o argônio.
ele representa apenas 0,93% do volume da atmosfera. O argônio ele é considerado um gás inerte, né? Pois ele não reage com outros gases que estão presentes aqui na atmosfera. Ele pode ser encontrado aí na sua forma pura. O outro gás que tem pouca quantidade, mas muita importância, é o gás carbônico. Ele representa apenas 0,039 do volume da atmosfera, e o gás carbônico ele é encontrado, né, em decorrência ao processo de respiração dos seres vivos também, e ele pode ser proveniente do processo aí de combustão. Tá legal? Outros gases, existem outros gases na atmosfera. Gases como neônio, metânio, hidrogênio, o ozônio, o hélio. Então, assim, na atmosfera terrestre também é encontrado o vapor d'água, que não é um gás, né? O vapor d'água representa cerca de 4% de todo o volume atmosférico, e ele diminui à medida que há o aumento da altitude. Tá? Esse elemento atmosférico ele influencia diretamente nas dinâmicas das temperaturas, né, médias de todo o planeta. E ele consegue absorver e emitir calor para a atmosfera. Resumindo, para que serve a atmosfera? A atmosfera terrestre ela possibilita o efeito estufa. O efeito estufa, todos nós sabemos que ele é o responsável pela manutenção da vida na Terra. Essa camada de ar, ela impede que o calor que vem do Sol retorne ao espaço rapidamente, evitando assim grandes amplitudes térmicas, né, entre o dia e a noite. Isso possibilita a manutenção de uma temperatura média que permite a existência de vida aqui no planeta. Além dessa importante função, a atmosfera terrestre ela desempenha outras funções, né, como filtro, né, impedindo que os raios ultravioletas nos atinjam de uma maneira direta, evita que os meteoritos e os fragmentos rochosos que ficam em órbita, eles cheguem até a Terra, né, o que causou aí provavelmente a extinção dos dinossauros com a queda de meteorito. Passou-se, né, a atmosfera terrestre passou-se por um processo de evolução. Então, a gente estima, né, que a atmosfera terrestre ela tenha surgido há cerca de 4 bilhões de anos, e essa camada de gás ela formou-se quando o planeta Terra, depois de um elevado aquecimento, ele resfria-se. Então, o vapor d'água, os gases, os elementos que dissipam-se aí no espaço, né, alguns fixaram-se ao redor do planeta em decorrência da gravidade atuante. Tá? Eu falei um pouquinho mais dessa amplitude, né, dessa evolutiva, e eu vou falar um pouquinho das camadas, né, da atmosfera terrestre. Então, nós temos, eu falei que a atmosfera terrestre ela se subdivide. E nessa subdivisão, né, ela ocorre com base no critério da variação da temperatura. Então, obviamente que essa divisão ela se dispõe em camadas de acordo com a classificação que nós vamos citar agora. É preciso ressaltar que não existe um limite físico entre elas. Tá? Por quê? Por que não existe um limite físico? Porque a atmosfera é um meio fluido constituído por gases. Tá legal? Então nós temos lá a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que eu vou pedir para que vocês deem uma lida, né, as camadas mais próximas, a distância de uma para outra, né? Por quê? Porque a atmosfera terrestre ela corresponde à camada, mais uma vez, a camada de ar, né, que envolve a Terra, e ela se subdivide. Tá legal? Então assim, vou já disponibilizar essa aula no link para vocês, para que a gente possa continuar aí com o nosso resumão. Valeu, estamos juntos, já já eu volto.